capítulo 5 de Gálatas. Acompanhe o texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que, se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Digam comigo, algum. Mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu a continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturbar, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Semana passada eu não estava aqui. A essas horas eu acho que já estávamos, eu e o irmão Amiguinho, no estado da Paraíba, na cidade de Itambé, qual é o nome da cidade? Pedra de Fogo, Juripiranga, onde Deus nos deu um grande livramento para ler o PR, e na na PB, rodovia estadual da Paraíba. Deus nos deu 2 grandes livramentos ali. E eu agradeço aos irmãos as vossas orações. E não pude estar com vocês. Tínhamos ido ao
para o sepultamento do irmão, do nosso nobre irmão Amiguinho. Mas na semana anterior eu falei, acho que aqui na carta aos Gálatas, quem lembra? Estão lembrados? Falei aqui na carta aos Gálatas, e acho que falei no capítulo 2, quando Paulo repreendeu a Pedro, mostrando que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Quem lembra disso? Na carta aos Gálatas, depois de Paulo haver-lhes dado saudações, fazendo as considerações preliminares na introdução desta carta para aqueles irmãos que se encontravam na cidade, na igreja que estava na Galácia. Depois dessas considerações, ele falou sobre a inconstância dos Gálatas. E quando ele fala sobre a inconstância dos Gálatas, essa fala dele é uma fala muito exortativa. Ele ficou abismado como tão rápido os Gálatas haviam abandonado os princípios basilares da fé cristã que havia sido introduzidos pelo apóstolo São Paulo, e haviam dado ouvidos a paroleiros que trouxeram para eles um evangelho que eles não haviam recebido, e eles de bom grado receberam daqueles que se introduziram no meio deles e lhes passaram uma mensagem que não estava em sintonia com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles haviam recebido por parte do apóstolo São Paulo. E aí Paulo começa a tratar com aqueles irmãos, e aí ele fala da sua chamada, como Deus foi gracioso. Depois de falar que ele havia ido para Jerusalém, para Síria, para Sicília, e ele fala de como o Senhor fez na vida dele, e que ele durante 14 anos ele foi trabalhado pelo Senhor para depois apresentar-se a Pedro, a Tiago e a João, apóstolos do Senhor, subindo a Jerusalém para confirmação também do seu apostolado. E ele faz menção destas coisas. E aí, a partir do versículo de número 11, ele repreende a Pedro. No momento em que Pedro foi ter com ele e os demais que estavam em Antioquia, e passou um tempo ali, convivendo com aqueles cristãos gentios, e agora vivendo em novidade de vida, não se prendeu aos usos e costumes do judaísmo que ele havia aprendido
desde a sua idade mais tenra, desde a sua meninice, pois os irmãos estão cansados de saber. Aqui eu vos tenho dito inteiradamente, por várias vezes, que os judeus, observando os princípios estabelecidos por Deus, ordenando que os pais ensinassem os seus filhos de uma forma consistente e que não abrissem mão dessa educação para que fosse forjado neles a fé da qual Deus esperava no Deus que havia chamado a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas depois que Pedro, ele conheceu a Cristo, ele passou a viver agora a liberdade em Cristo, entendendo que em Cristo, como diz Paulo no texto, nem a circuncisão e nem a incircuncisão era coisa alguma. Por isso Pedro se comportava de maneira a não estar preocupado com os usos e costumes e ritos do judaísmo. Mas aí foram a Antioquia alguns que vieram de Jerusalém e vieram sem serem enviados pelos líderes da igreja, sem serem enviados pela igreja de Jerusalém. Eles ouviram falar acerca da obra que Deus estava realizando na Antioquia e para lá foram. Só que chegando lá quiseram introduzir as questões do judaísmo, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para lhes garantir a salvação. E naqueles dias isso acontecia e de uma forma bem maciça, em que muitos dos judeus que se convertiam do judaísmo ao cristianismo abraçavam o projeto de Cristo, mas não queriam se desvincular do que tinham aprendido no judaísmo e queriam manter os ritos como se fossem critérios para a salvação. Desta maneira, fazendo vã a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós falamos de cruz, não estamos falando de um crucifixo que se coloca pendurado em um transilim no pescoço, pendurado ao peito, ou de uma cruz que se coloca na parede ou em um móvel na estante. Mas quando o texto fala de cruz, ele aponta para o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. E aí tornavam vã o sacrifício de Jesus, porque eles diziam que além do sacrifício de Cristo, os novos conversos eles tinham que também se circuncidarem, guardarem alguns preceitos da lei, os rituais do judaísmo. E Pedro, logo que aprendeu que a liberdade em Cristo os livrava de tais cerimoniais, lá na Antioquia
que ia convivendo com eles, vivia como se fosse também gentil. Mas quando os que vieram de Jerusalém apareceu, ele agora mudou comportamento e queria obrigar os gentios a comportarem-se como se fossem judeus, guardando princípios do judaísmo como cerimoniais. E aí, quando Paulo observou isto, Paulo disse: não, está errado. E repreendeu a Pedro duramente diante de todos, para que houvesse temor. E temor era algo indispensável nas primeiras comunidades cristãs. Fazia-se de tudo para que o temor fosse instrumento fundamental nas igrejas. Na era da igreja primitiva. E aí Paulo disse: como sendo tu judeu, não vives como se fora um judeu, e agora queres obrigar os gentios a viver como judeus, se nem tu mesmo vives como se fosse. E aí Paulo vai se aprofundando e ele trata com os gentios, apelando para as experiências que eles haviam recebido quando ainda não tinham sido influenciados pelos que apareciam como se fossem ministros de Cristo e, sem terem autoridade, queriam ensinar a igreja o que Cristo não havia ensinado, tornando aprisioná-los nas coisas que dantes eles eram aprisionados e que haviam agora sido libertos por Cristo mediante a luz do seu Evangelho. E o interessante é que quando chega ainda no capítulo 3, ele fala sobre a tutela da lei, mas no capítulo 4, logo na sua introdução, ele diz que a nossa filiação, ele fala da nossa filiação em Cristo. Só que ainda no capítulo 3, no versículo de número 23, ele fala sobre a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. E ele diz no capítulo 4: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ou subjugados aos rudimentos do mundo. Mas no capítulo 3, versículo 23, ele diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, impossibilitados para essa fé que de futuro havia de revelar-se.
Paulo, ele aqui diz que antes que a fé, e aqui quando ele fala da fé, ele fala da manifestação de Cristo. Ele fala do Evangelho, pelo qual nos oferece graciosamente, pela fé, no Filho de Deus, a salvação. Mas enquanto este Evangelho não vinha, estávamos todos sujeitos à lei. Glória a Deus. Estávamos debaixo desta tutela. Não tínhamos força e nem havia possibilidade, encerrados para a fé. E agora Paulo se refere aos Gálatas porque eles não eram judeus. E a salvação, ela vinha dos judeus, ela veio para estes. A Bíblia diz que ele veio para os seus, em João está escrito, e os seus não o receberam. Um dia Jesus Cristo, respondendo à mulher Sirofenícia, ele disse, depois de haver dito para os seus discípulos que, disse o Senhor, despede aqui, já vem, faz tempo atrás clamando. Quando ela chegou, Jesus, depois de haver dito, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela se humilhou e disse, mas até os cães, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então Jesus, ele veio para os judeus, para os seus patrícios. Claro que havia um projeto a se desenrolar a partir disso para alcançar aos judeus, senão não estávamos aqui. Mas estávamos encerrados para esta fé, sem esperança de vida. Embora havia uma promessa a se desenrolar, glória a Deus. E aí Paulo ele fala que os ritos têm valor transitório. Eles serviam apenas de figuras representativas das coisas que haveriam de vir. Para combater estes que se introduziam e queriam, introduzindo uma mensagem de que era necessário observar tais ritos do judaísmo, aprisionar os que já haviam sido libertos. Por isso Paulo disse, me admiro de vós que tão cedo tendes descaído, aleluia, da vossa fé. Bastou alguns muito polidos e peritos em retórica de palavras persuasivas humanas para tirar-lhes do lugar em que nunca deveriam ter saído. Mas agora Paulo começou a desmanchar este embaraço, glória a Deus, porque Deus constituiu os seus ministros e mensageiros para, aleluia, desembaraçar os embaraços que o diabo por vezes tenta introduzir no meio do povo para
Cordeiro de Deus. Aleluia. Paulo, agora tratando e tirando tais embaraços que fora posto, depois de falar da perplexidade dele, e fazendo comparativos, falando de Sara e de Agar, que eram alegorias de duas alianças, para se referir mais uma vez ao sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é, aleluia, a aliança de Deus pelo sacrifício dele, derramando o seu sangue como cordeiro, que foi hasteado, servido de espetáculo para todos, mas com propósito de redimir dentre todos os homens até o mais vil dos pecadores. Ele continua tirando todo o embaraço. E aí, no capítulo 5, onde temos lido, se alguém puder me dar um pouco d'água, gentileza. Traga-me logo os copos, por favor. No capítulo 5 ele fala, ou a lei, ou o Cristo. Olha para o teu irmão e diz assim, ou a lei, ou Cristo. Diga assim, nós temos que fazer uma escolha. Ninguém pode estar em Cristo vivendo a lei. Ninguém que diz que está debaixo da lei, ele pode estar ligado em Cristo. Se vocês forem conferir na carta aos Romanos, capítulo de número 3, vocês vão perceber que Paulo diz que o que a lei declara para todos que estão debaixo da lei é que toda carne fique pianinha, caladinha, sujeita, porque o que a lei traz é o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela nos mostra o quão miserável nós somos e que para nós não tem jeito senão apenas a condenação, porque a Bíblia diz que quem tropeçar em um só ponto da lei é réu de todos. Aleluia, aleluia. E aí, quando a gente começa a conferir, a gente percebe que ninguém jamais cumpriu a lei, a não ser Cristo Jesus. Porque nele não houve pecado, nem por palavra, nem por obra, e nem por pensamento. Ele veio para cumprir a lei, aleluia, para preencher os requisitos, aleluia, exigidos da lei, para que, aleluia, a humanidade fosse de fato salva. Glórias a Deus. E Jesus veio e cumpriu de fato todos os requisitos. Ele foi o Cordeiro de Deus, como disse João, aleluia, capaz de tirar de fato todo o pecado do mundo. Antes de Jesus, os sacrifícios de bode, os sacrifícios de touro, de carneiro, de ovelha, só serviam de apaliativo, mas o sacrifício de Jesus, ele tirou de uma vez por todas, aleluia, o pecado. Por isso João torna a dizer, disse, eis o Cordeiro de Deus aí, aquele que tira todo o pecado do mundo. Porque Jesus, ele preencheu sem mácula, sem rugas, sem defeito. Ele preencheu os requisitos exigidos pela lei e tornou-se agora ele próprio
mediador entre nós e Deus, por uma nova aliança. Daí Paulo, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga, libertou. Libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que era que Paulo estava dizendo aqui para os irmãos galatas? Ele disse: olha, o sacrifício de Jesus, era isso que ele estava dizendo, foi para vos libertar da escravidão da lei. E quando vocês, pela fé, reconheceram o sacrifício de Jesus, o Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, então vocês receberam esta salvação que vos foi proposta. E a liberdade, ou seja, agora tornaram-se livres. Não queiram de novo se colocar debaixo da escravidão, já que vocês foram tornados livres. Ou seja, vocês não precisam mais observar preceitos da lei para viver a liberdade em Cristo. E liberdade não é liberdade para a gente fazer aquilo que dá na telha, não. Porque as pessoas podem pensar isso. Ah, mas o pastor disse que a Bíblia diz que eu sou livre em Cristo. Então, se eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu já disse aqui outro dia que Paulo, ensinando, ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma. O pastor disse que a Bíblia diz que eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser, porque Cristo me deu liberdade. Livre aqui, irmão, é do jugo da lei, que dizia para nós que nós estávamos condenados por não cumprir de fato a lei. E não havia para nós escapatória. Havia não. Estávamos destinados ao negrume das trevas exteriores, ao lago que arde com fogo e enxofre. É verdade. A eternidade varrido e destituído da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas vindo Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, aleluia, sem ruga, imaculado, ele se entregou por nós para nos resgatar e nos dar direito à salvação que a lei não nos dava, senão nos subjugávamos à perdição. E agora a lei dizia: está condenada. A lei dizia: Alcione, ei, está condenada. A lei dizia assim: missionária Quênia, tudo perdido para você. A lei dizia assim: aleluia, como você tem patriarca, Lindalva, para você, ó, tem jeito não, você
não está de conformidade com a lei e você não tem condição de ficar de conformidade com a lei. Então, ó, tudo perdido. Maria, Vera, Zenilson, José Antônio, 1 e 2. Dias Filhos, ó, tem jeito para vocês não. A lei dizia, ei, ó, calado. Ei, a lei dizia assim, ó, fique calado, você não é nada. O profeta Isaías disse, porque todos nós somos como um imundo, e todas as nossas injustiças, o nosso padrão de equidade, por mais certinho que seja, são como trapos de imundícia. E a nossa culpa, como um vento, nos sopra para longe. E aí não há expectativa de futuro eterno para nós. Não havia expectativa de futuro eterno. Mas a Bíblia diz que está escrito no texto, um pouco nos textos anteriores, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir a lei, para que Ele pudesse pagar o preço da nossa redenção. E o sacrifício de Jesus é suficiente e nos garante a plenitude da salvação eterna. Então se alegre. Você é deficiente, mas o sacrifício de Jesus te libertou do jugo da lei e te colocou à mercê da sua graça. E pela graça foi salvo mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Essa graça inaudita que é pelo sacrifício de Jesus, aleluia, cravou lá na cruz a cédula que nos condenava, rasgou o véu que não permitia nós termos acesso a Deus. E agora o escritor dos Hebreus diz, tendo pois ousadia, aleluia, compareçamos, aleluia, diante de Deus pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é imperfeito, mas o sacrifício de Jesus te garante de você chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu não valo nada, eu sou imperfeito, eu sou imperfeita, eu não quero tropeçar e tropeço, eu digo que vou fazer e não faço, eu digo que não faço mais e torno a fazer, eu torno a praticar, eu erro aqui, ali, acolá, mas estou aqui na tua presença. Essa ousadia é pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Escuta-me, e Deus não pode, aleluia, negar de nos escutar, porque quando Deus olha para a gente e vê nossas imperfeições e quer até nos repudiar, e é o que merecíamos, mas ao seu lado está a destra dele Jesus Cristo dizendo, Pai, escuta ele, Pai, escuta ela, eu derramei o meu sangue por ele, eles não estão mais debaixo da lei, mas eles estão debaixo da minha graça. Olha a marca, eita, glória a Deus. Aí Deus estende a sua destra de misericórdia para com a tua vida, e Ele não quer saber se você
você é circunciso ou incircunciso. Ele não quer saber se você guarda cerimonial ou não. Ele só olha e vê que você foi banhado no sangue do Calvário. Aleluia. Ele olha e não percebe mais as tuas deficiências. Mas quando você se dobra diante de Deus, aleluia, diante dele, o sacrifício do Cordeiro imaculado, que tira todo o pecado do mundo, ele vem na memória de Deus sobre a tua vida, e você é justificado. Que Deus maravilhoso! Que Jesus maravilhoso é esse! Que Jesus maravilhoso! Adora Jesus aí, adora Jesus! Adora Jesus aí! Tu não valia nada, eu não valia nada, aliás, não merecíamos nem estarmos aqui. Eu digo por mim, não merecia estar aqui, mas Jesus, o misericordioso, o gracioso, o amoroso, o bondoso, aleluia, o complacente, ele nos conduz neste momento aqui e ele enche a nossa alma de gozo, de prazer, de satisfação. Receba de Deus nesta noite, receba de Deus nesta noite, receba desta graça inaudita, receba deste favor, aleluia, imensurável, receba deste favor incalculável, que não se pode dimensionar. Receba nesta noite, independentemente de qualquer coisa, receba e seja agraciado, seja renovado o sacrifício de Jesus. Nos garante o favor dele. Ajuda-me nas nossas fraquezas. Ajuda-me, Jesus. Fiquemos em pé, irmãos. No texto que li, a gente só falou no primeiro versículo. Se Deus permitir, próxima semana a gente fala mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está sentindo essa graça poderosa aqui? Você está sentindo essa graça? Eu sei que está. Essas lágrimas que caem dos teus olhos, aleluia, são de contrição por esta graça que é derramada. Seja grato, seja grato, seja grato. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Querido Deus, eu te agradeço pela tua bondade. Perdoa-nos mais uma vez. Nos ajude, meu Deus, para que nós sigamos nessa trajetória, para que nós possamos estar com os nossos olhos fitos em Ti. Somos tão frágeis, levados por tantas coisas, tão imperfeitos, que se não for a Tua misericórdia. Daí porque os discípulos, enxergando todas estas coisas, a partir da deficiência que tinham, eles disseram: desse jeito quem se salvará? Mas o Senhor disse: aos homens é impossível,
Por mais que possamos fazer, não podemos garantir a nossa salvação. Mas Jesus, ele disse: mas para Deus tudo é possível. O Senhor olha para nós, não conforme as nossas debilidades, mas conforme o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E nos ajude, Senhor, e não deixe que estejamos enganados. Dá-nos uma noite de paz. Abençoa o teu povo. Fica conosco. Leva o pastor de Assis, Pai, os demais irmãos. Ajuda cada uma das irmãs, dos jovens. Abençoa amanhã, Senhor, o ciclo de oração. Opere coisas maravilhas. Abençoe a nossa nação, Senhor. O Brasil é teu, te pertence. O povo brasileiro é teu. Tudo aqui te pertence. Cuide. Bota o inimigo em retirada, meu Deus, e nos dê vitória. Que o Brasil seja luz em Cristo para as nações. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio, graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. A igreja diz: amém.